Vamos iniciar mais uma aula de matemática, nono ano. O assunto de hoje vai ser conjunto dos números reais. Então vamos lá, vamos estudar o conjunto dos números reais. Quando a gente reúne o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, a gente obtém o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, como a gente pode ver aqui no diagrama, né? Aqui a gente tem o conjunto dos números reais. Aqui a gente tem um conjunto dos números irracionais. A junção dos dois forma um conjunto dos números reais. Esse símbolozinho aqui a gente lê como sendo a união. É a união dos conjuntos. Não existe número que seja ao mesmo tempo racional e irracional. Ou seja, todo número ou é racional ou é irracional. Não existe número que é os dois simultaneamente. Né? E a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais forma o conjunto dos números reais. Então, vemos os exemplos aqui. Raiz de 7. Raiz de 7 é o número real que é irracional. Por quê? Lembra que raiz de número primo é um número irracional. Toda raiz de número primo é irracional. 7 sobre 4 é o número real racional. Por quê? 7 sobre 4 é uma fração. Todas as frações são números racionais. Menos 4 é o número real racional também. E o π é o número real irracional. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de números reais que são ou racionais ou irracionais. O diagrama ao lado relaciona os conjuntos numéricos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, né? Então, o conjunto dos números naturais, ele é parte do conjunto dos números inteiros, como a gente pode ver aqui, O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais está contido nos inteiros. E o conjunto dos inteiros é parte do conjunto dos números racionais, porque, se tu vê o conjunto aqui dos inteiros em azul, ele está contido no conjunto dos números racionais. Então, ele é parte do conjunto dos números racionais. Então, todo número inteiro é um número racional. E todo número natural é um número inteiro. Por fim, o conjunto dos racionais é parte do conjunto dos reais. Lembra que o todo aqui é o conjunto dos reais, uma parte dele é o conjunto dos números racionais. Indicamos estas relações por conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos inteiros, os inteiros estão contidos no conjunto dos racionais e os racionais estão contidos nos reais. Tá? Esse símbolozinho aqui é o símbolo de está contido. E adiante, o conjunto dos números irracionais é parte do conjunto dos reais. Indicamos essa relação como conjuntos irracionais está contido nos reais. E como disse antes, né? Conjunto dos racionais e irracionais não tem elementos em comum, ou seja, não tem nenhum número que é racional e irracional ao mesmo tempo. Os números reais na reta numérica, né? Para cada número real, há um ponto correspondente na reta numerada. E para cada ponto da reta, há um número real correspondente. Ou seja, existe uma relação 1 a 1 entre ponto e número real. Para cada ponto da reta, existe um número real. E para cada número real, existe um ponto na reta numerada. Observe essa reta numerada e a localização de alguns números nela. Os números irracionais raiz de 2, raiz de 7 e π foram considerados com valores aproximados, né? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, raiz de 7 é aproximadamente 2,6 e π é aproximadamente 3,1. Então, aqui a gente observa a reta numerada, que também pode ser chamada de reta numérica ou a reta real, que é a reta que contém todos os números reais. Todo número que você imaginar tem um ponto nessa reta que representa ele. Então, aqui, 1 meio, está aqui, menos 1 meio, né? Menos 1, o 0, 0,25, menos 1 terço, raiz de 2, raiz de 7, o π está aqui, um pouquinho maior do que 3, né? Então, percebam que aqui está todos os números e tem uma certa ordem aí que a gente vai ver na próxima aula. Então,
Exemplos aqui, outros exemplos de números racionais, irracionais, números reais, né? Que a gente pode dizer o seguinte: a gente tem o 7 sobre 5, que é um número racional que é real, a gente tem o raiz de 11, que é racional, que é irracional e que é real, a gente tem o menos 11, que é um número inteiro que é real, a gente tem o 26, que é um número natural que também é real, a gente tem o raiz de 13, que é um número irracional, porque é raiz de um número primo, e é real. Então, essa foi a aula de hoje, estando um pouquinho iniciando o estudo do conjunto dos números inteiros.